Olá, meus alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma segunda-feira de aulas na TV e nossa última segunda-feira desse ciclo, tá? Então hoje a gente termina esse bimestre com a professora Tatiane e vamos ver o que vem pela frente. Será que a gente vai conseguir, enfim, estar juntinho de novo em sala de aula? Todos esperamos que sim. Agora, vem comigo para mais uma aula de língua portuguesa. Então, nessa segunda-feira abençoada, eu trouxe para vocês um texto curtinho, mas que tem um ensinamento assim bem grandão. Vamos ler esse texto comigo? Deixa eu compartilhar com vocês. A nossa mensagem de afeto hoje diz o seguinte: educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar seu destino. Professor, eu não entendi nada. O que essa mensagem traz para a gente? Bom, essa educação que gera conhecimento não é só a educação que a gente tem dentro da escola, na sala de aula, aqui pela telinha da TV. Essa educação de conteúdos. A educação que gera conhecimento é essa educação de conteúdos, junto com a educação de valores, que é transmitida também na escola, e a educação de valores que é transmitida em casa, com o que você presencia na rua, no shopping. Tudo isso é educação e tudo isso gera conhecimento, porque quando você não conhece, você não sabe de nada. E a partir do momento que você passa a conhecer, a vivenciar, já vai gerando conhecimento. Quando você lê um livro, você conhece a história daquele livro e você vai ter a sua própria opinião sobre aquela história, sobre o valor que é ensinado para você. Isso é conhecimento. E esse conhecimento vai gerar sabedoria quando você passa o conhecimento que foi gerado em você para outras pessoas. Você se torna uma pessoa sábia. E assim você vai poder mudar seu destino. Se você não souber de nada, se não for gerado conhecimento em você, como você vai poder mudar seu destino? Como você vai poder tomar atitudes em relação a qualquer acontecimento que você vivencie em sua vida? Só se você tiver o conhecimento. Então a educação ela é importante para acontecer tudo isso. Não deixe passar essa oportunidade. Pegue tudo que for de educação, transforme em conhecimento e se torne uma pessoa sábia. Mude seu destino, tá bom? Olha como ele é pequenininho e trouxe assim, um ensinamento bem grande para a gente. Eu espero que você aí em casa tenha conseguido absorver um pouquinho do que essa mensagem de Samuel Lima trouxe para a gente hoje, nessa manhã de segunda-feira, beleza? Porque agora a gente vai para a nossa próxima etapa da aula de segunda-feira, que é o quê? Arrumar os materiais. Colocar eles pertinho de vocês para não ter que ficar levantando e procurando depois que iniciarmos a aula. Hoje, a professora Tati traz para vocês o necessário: caderno de português, lápis e borracha para vocês anotarem. Eu espero que vocês estejam anotando tudo que for mais importante, tudo que for gerar conhecimento para vocês, tá? O nosso livro APS, que a gente não estava utilizando, pelo menos nas aulas de segunda-feira, e o nosso querido Para Ler e Reler. Esse livro não sai da nossa rotina semanal, para a gente ficar bem craque na leitura, tá? Então, vão aí, peguem rapidinho todo esse material para a gente iniciar a nossa aula, tá? Pronto? Já providenciaram? Então, coloca do ladinho. Agora a gente vai para outro momento que é maravilhoso, que todo mundo fica achando assim super legal, que é a hora da leitura, tá? E hoje eu trouxe para vocês, na hora da leitura, um livro muito especial. E esse livro, ele vai introduzir o nosso gênero da semana, que vocês vão descobrir na hora que eu colocar aqui para vocês. Que gênero é esse? É um gênero que todo mundo gosta, criança, jovem, adulto, idoso. Todo mundo passou por esse gênero, amou e se deleitou assim muito nesse gênero, porque é um gênero muito bom de você folhear, de você ler. Desde criança, criancinha, quando você ainda não tem esse contato com a leitura, de ler o que está escrito, a linguagem verbal escrita,
Você gosta desse gênero porque ele tem muitas imagens, tem a linguagem não verbal e você consegue entender sem precisar fazer uma leitura das palavrinhas que estão escritas. Então vamos lá? A Turma da Mônica em Vacinação é um gesto de amor. Vocês já sabem qual é o nosso gênero? Eu não vou dizer. Eu quero que vocês digam aí na sala de vocês que gênero é esse. E eu tenho certeza que todo mundo já gritou o nome desse gênero. Eu trouxe essa história para vocês. É um assunto que a gente está vivenciando. Nós estamos aqui passando por essa história de vacinação. Tem muita gente que está desinformada, tem muita gente que trabalha para desinformar as pessoas. E nós precisamos saber a importância da vacinação e que, na verdade, ela é um gesto de amor. Vamos lá? Primeiro eu quero ler para vocês essa mensagem que uma médica, uma doutora, deixou para a gente nessa revistinha, que é uma revistinha bem antiga, mas que trata de um tema bem atual. Vocês não vão conseguir ler, talvez, alguns não vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês e vocês fiquem de ouvidos bem atentos. Meus queridos amigos, quero contar a vocês o quanto as vacinas são importantes para todos nós. Desde que nascemos, recebemos vacinas, às vezes com uma rápida picada que não dói nada, outras engolindo umas gotinhas para que fiquemos protegidos de muitas doenças. Mas há milhares de crianças em muitos países que não puderam ser vacinadas ou que não receberam todas as doses necessárias para sua proteção, ou porque vivem muito longe dos postos de saúde, ou porque seus pais não conheciam os benefícios da vacinação. Por isso, criamos a Semana da Vacinação nas Américas, para que todos os amiguinhos do continente possam receber vacinas. Assim, vão crescer fortes e sadios. Falem sobre as vacinas com seus amigos nas escolas e em suas casas, para que todos estejam bem informados e ninguém fique para trás. Ajudem a equipe de vacinação quando ela chegar à sua escola, ao seu bairro, à sua cidade. Lembre-se de que quando estamos sadios, podemos brincar, pular, dançar, andar de bicicleta e fazer com que todos os nossos sonhos se tornem realidade. Lembrem-se de que a vacinação também é um gesto de amor. Doutora Mirta Rose Esperiago. Então, vamos começar a nossa história. Turma da Mônica em Vacinação é um gesto de amor. Hora de acordar, filhinha. Temos muito o que fazer hoje. A mãe chega assim, bem alegre, para a filhinha dela que está no berço. Acho que a minha bela adormecida precisa de um beijo. Barulho do beijo aí. Maria Cebolinha? Maria Cebolinha? Onde essa menina foi parar? Vamos brincar pra valer, Maria Cebolinha. Gugu Dadá. Oi, Cebolinha. Onde vai com a sua irmãzinha? Bem, vou brincar com ela, só isso. Posso brincar também? Não, porque você vai assustar ela com esses dentões. A menina pensa, até que os dentinhos dela são bonitos. O Cebolinha sempre dá um jeito de me provocar. Se ele não estivesse com a Maria Cebolinha no colo. Mônica, você viu a Maria Cebolinha por aí? Bem, também não viu Cebolinha. Não diga. Fique calma, dona Cebola. Acho que posso encontrar o Cebolinha. Cebolinha! Será que não se pode mais ler sossegado? O que está acontecendo, Mônica? O Cebolinha saiu com a irmãzinha dele, escondido de sua mãe. Jura? Acho que ele está aprontando alguma. Vamos procurá-lo. Segura aí, Maria Cebolinha. Não vai fazer xixi agora. Poxa, esqueci de trazer fraldas. Aham! Acusado Cebolinha no campinho. Eu estou fazendo isto pro bem da Maria Cebolinha. Meu bem? A mamãe disse que vai ao posto de saúde. Sabem o que isso quer dizer? Claro, estamos na semana da vacinação. E a Maria Cebolinha vai ser vacinada. Pois é, a coitadinha vai levar uma picada daquelas.
É uma picadinha de nada, não faz mal a ninguém. Vou contar uma coisa para você, Cebolinha. Para você crescer e ficar forte, precisa ter saúde, certo? E a vacina vai evitar uma porção de doenças que podem fazer muito mal para a gente. Não importa se a vacina é em gotas ou injeção, mas a dose extra de saúde que ela pode nos oferecer. Quem não toma vacina pode contrair uma doença simples ou uma doença grave. Você sabia que tomamos vacina desde que nascemos? E continuamos por muitos anos, aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses, aos 12 meses, sempre de acordo com a tabela de vacinação. Aos 15 meses, aos 24 meses, dos 4 aos 6 anos e mesmo quando nos tornamos adolescentes, até adultos e idosos principalmente, tá? Uau! E como é que a vacina faz para evitar que a gente fique doente? Acho que aprendi isso outro dia na escola. Vamos prestar bem atenção agora aqui, tá, gente? As vacinas, elas mandam germes fracos para o nosso organismo. Desse jeito, não ficamos doentes. Então, o que a vacina traz consigo são germes fracos, tá? Olha os germes aparecendo para vocês. Hehe, que corpinho bacana para a gente morar. Limpinho, saudável. Mas vamos fazer um estrago da hora por aqui e deixar o corpo com a nossa cara. Como é que eles gostam de deixar nosso corpo? Doente, fraco, bem fragilizado. Mas o corpo então reage à doença produzindo anticorpos, que são como soldados que combatem esses germes enfraquecidos. Olha o anticorpo aí, esse amarelinho. Ei, fora daqui! E os germes, vamos dar uma lição nele. Xi, ho, ho. E aí o anticorpo diz assim, oba, mais anticorpos! E eles chegam como soldados mesmo. Que sujeitos mal encarados. Tum, pof, soque. Esses anticorpos continuam em nosso organismo protegendo a gente. E eles, legal, é isso aí, boa, porque eles expulsaram os germes. E se você for exposto a germes mais fortes, o que os anticorpos fazem? Ó, eles reunidos dizem, eles podem voltar. Serão produzidos mais anticorpos. Venham, amigos, e esses anticorpos que combateram germes fracos vão ficar cada vez mais fortes. Eles vão se fortalecer para combater os próximos que vão vir, tá? Poxa, que legal! É tão simples, né? Você quer o Sansão? A Mônica brincando com a Maria Cebolinha. Vamos, Maria Cebolinha. A mamãe está esperando a gente. E por onde vocês andaram? A gente foi brincar no campinho. Gugu, missão cumprida, mãe. Agora pode levar a Maria Cebolinha para vacinar. O quê? Ué, você não vai levar a Maria Cebolinha para ser vacinada? Só vou levá-la ao posto de saúde porque não tenho com quem deixá-la. A Maria Cebolinha está em dia com suas vacinas. Hoje é sua vez, Cebolinha. Vamos, filho. Já liguei para a professora Mirta e ela está nos esperando. É uma picadinha de nada. Parabéns, dona Cebola. O seu filho já é um rapazinho. Obrigada, professora Mirta. E não é que não senti nada? E aqui chega o fim a nossa história. Gostaram? Viram como é bem simples a história da vacinação? A vacina, ela é realmente um gesto de amor. E eu espero que vocês tenham compreendido de maneira bem divertida. Se quiserem, depois podem pedir, porque fica na internet essa historinha sobre a vacinação e a gente pode baixar o PDF e enviar para vocês, tá? Agora eu quero voltar um pouquinho essa história, porque vocês já sabem que o nosso gênero é o quê? História em quadrinhos. Eu vou voltar um pouquinho a história, porque eu quero falar um pouco para vocês sobre algumas características que tem aqui nessa história que a gente vai estudar já já a teoria delas. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que esse balãozinho aqui, ó, uma das características da história em quadrinhos são os balões de fala. Esse balãozinho, ele tá assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ele não tá contínuo, né? Ele tá assim.
porque não é uma fala normal, é um balão de fala, mas é uma fala bem feliz. Então, por isso que ele está nesse formatozinho não contínuo, né? De curvas. E aqui, se vocês perceberem, quando ela está andando, toda vez que ela anda tem essas nuvenzinhas. Aqui é um sinal de que ela está o quê? Caminhando. E essas linhas cinéticas, quando ela vira o pescoço, a gente chama de linhas cinéticas, elas servem para indicar que ela está se movimentando, não está parada. Aqui em cima a gente tem também o barulho do beijo. Esse barulho tem um nome, vocês sabem o nome desse barulho? A gente vai ver já já na teoria, tá? Quero só que vocês prestem atenção. Já aqui, a gente percebe que o Cebolinha está andando mais rápido porque as linhas cinéticas estão mais fortes. Ele não está só caminhando. Além das nuvenzinhas, tem as linhas cinéticas demonstrando que ele está mais apressado, tá? O que mais que a gente vê aqui? Esse balão aqui, ele já é diferente do outro, porque aqui, ó, é um balão de fala, tem essa característica. E esse aqui é um balão de pensamento. Ela não fala ainda, então ela só pensa. É o que a gente imagina que os bebês fazem quando eles olham pra gente. Então ela tá pensando, tá bom, gente? E prestem atenção também nas expressões. Aqui o Cebolinha tá com expressão de zangado e a Mônica de dúvida, né? Por quê? Aqui ela já tá com a expressão bem zangadinha, porque ele deixou ela zangada, tá? Aqui ela levou um susto e vocês percebem que tem esse outro sinalzinho aqui, reticência. A gente vai já saber para que ele serve uma história em quadrinho, tá? Aqui é um balão que tá bem, a fala dela tá bem alta, como se ela estivesse gritando, e ela tá realmente gritando. Dessa historinha é o que eu queria mostrar para vocês. Tanto os sinais de que estão em movimento, como o som escrito em letras de um barulho, caminhada. Aqui a fala do narrador, tá? Quando o narrador fala, o balão vem assim. E ele está narrando essa historinha. E todas essas características de uma história em quadrinho. Agora vamos para a teoria? Deixa eu mostrar para vocês nosso gênero de hoje, que é a história em quadrinhos, e a teoria sobre ele. Mas o que é história em quadrinhos? Vamos para o conceito? História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, tá? Os artistas, gente, eles utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, que a gente acabou de ver aqui, né? E essas histórias, elas possuem os fundamentos básicos da narrativa. Não poderia deixar de falar para vocês que história em quadrinhos, como vocês viram, tem um enredo, que é o começo, meio e fim, aquilo que a gente estudou sobre conflito, o clímax da história, a situação inicial e o desfecho. Temos os personagens também, o tempo em que a história acontece, o lugar e o desfecho. E também, no geral, apresentam, além da linguagem verbal, a linguagem não verbal, que é o que os artistas eles utilizam dentro da história em quadrinhos, diversos recursos gráficos, como eu acabei de falar para vocês. Mas para que esses recursos gráficos que eles utilizam? Para trazer você, leitor, para dentro da história contada. Por exemplo, são empregados balões com textos escritos. E esses balões têm vários formatos. Nessa historinha que a gente acabou de ler, eu mostrei para vocês alguns formatos, mas tem vários outros que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só. Quais são esses recursos gráficos? Esse balão aqui é um balão contínuo. A linha dele é contínua, certinha. É o balão de fala do personagem. Fala normal. O personagem está falando normal, sem nenhum entusiasmo, uma conversa normal. Nós temos também esse outro balãozinho que está na tela de vocês. Esse balão, gente, é o cochicho do personagem. Quando o personagem está falando baixinho no ouvido do outro, aparece esse balão tracejado, beleza? Aqui a gente tem o balão do grito. Representa o grito do personagem. Esse balão do grito, ele aparece assim, ou como apareceu nessa revistinha que a gente acabou de ler. A fala da personagem em negrito, bem destacada, dentro do balão. Que não necessariamente é assim, mas quando você vê ela destacada em negrito, significa que eles estão gritando, tá? Temos esse outro balão, que eu também já falei para vocês, que é o pensamento do personagem. Ele não está expressando ali por meio da voz, está só pensando. Indica pensamento, tá? Tem mais balões? Tem sim.
Aqui a gente tem esse balão, que representa a fala de mais de um personagem, certo? Por isso que ele tem esses 3 pontinhas. Aqui a gente tem o balão de dúvida, quando ele está em dúvida, aparece o ponto de interrogação, que expressa aí a dúvida, que ele está com dúvidas. Temos a lanterninha, que aparece quando o personagem tem uma ideia, geralmente quando ele tem ideia, aparece a lanterninha. E temos também o ponto de exclamação dentro do balão, que é quando o personagem está admirado, entusiasmado, quando as emoções dele estão assim, bem para mais, sejam elas negativas ou positivas, mas estão exageradas, tá bom? Então, esses são os balões que a gente vai estudar hoje. Durante a semana, vocês vão ser apresentados a outros balões, com certeza, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem aquele recurso que eu mostrei para vocês na história em quadrinho. Lembra do barulho do beijo da mãe da Maria Cebolinha? Pois é, a gente tem ele também. Mas antes dele, a gente vai falar de um balãozinho que eu esqueci de falar para vocês, que é o balão quando o personagem está cantando. Aparece aqui, como vocês estão vendo, as notas musicais nesse balãozinho. Vocês estão vendo aí na telinha? Então, toda vez que tiver as notas musicais, é porque eles estão cantando. E aqui também aparece tracejado. Olha só, eles estão cochichando. Aqui a gente tem aquele que eu falei na historinha para vocês, que é quando o personagem fica sem saber o que dizer e ele não consegue se expressar, e o balão de tristeza, de choro, é esse aqui. E o que que a gente tem de barulho, né? Qual o recurso que é bastante utilizado para expressar o barulho dos sons? Olha só, de que a gente chama essas letras que expressam o barulho do som? Vocês lembram? Onomatopeia, isso mesmo, onomatopeia, gente, são as palavras que tentam produzir os sons. A gente tem aqui esse som, que é quando ele está com medo, aqui quando está comendo algo, morrendo de frio, enxugando uma lágrima, com muita raiva, chorando, comendo algo que é mais líquido do que sólido. A gente tem também o cabrum, que é o som do trovão. A gente tem o tic-tac, que é o som do relógio. Então, é bastante utilizada a onomatopeia nas histórias em quadrinhos, tá bom? E onde a gente encontra as histórias em quadrinhos, os suportes, são jornais, revistas, gibis, periódicos, tá bom? O que mais que a gente tem para vocês aqui? A origem das histórias em quadrinhos. Bom, a gente nunca falou sobre isso. A gente está em uma semana de revisão, mas eu quero falar para vocês como elas surgiram. Vocês sabiam que a história em quadrinhos, ela começou com uma revistinha lá nos Estados Unidos, em 1894, com uma revistinha chamada Truth. E ela foi publicada no jornal New York World, que é o jornal lá dos Estados Unidos. E depois eles viram que era assim, uma coisa muito legal e criaram essa revistinha aqui. Essa história em quadrinhos chamada The Yellow Kid. Esse menininho que está em cima do cachorro, vestido com uma camisola amarela, ele vivia nos guetos de Nova York, sempre vestido com essa grande camisola amarela. E essa revistinha, a gente tratava a linguagem era por meio de gírias, porque era nos guetos, e era uma linguagem assim bem nossa, bem coloquial, e trazia as reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas, tá bom? E aqui no Brasil, como foi que começou as histórias em quadrinhos? Bom, aqui no Brasil, ela começou com o Tico Tico, que foi publicado em 1905, bem distante da gente, no periódico Mário. Só que depois o Ziraldo, ele trouxe para a gente a Turma do Pererê. E a Turma do Pererê, ela começou lá em 1960, foi quando o público brasileiro teve assim um gibi inteiramente colorido com histórias nacionais. Mas ela foi lá em 1964, foi retirada de circulação por conta da censura da ditadura militar, voltando só em 1975. E, enquanto isso, também foi criada a nossa história em quadrinhos da Turma da Mônica, que começou aí, como vocês podem ver, nessa linha, em 1963. Ela era bem zangada, bem diferente do que ela é hoje. E na linha está mostrando como ela foi sendo modificada. Percebam que aqui o coelhinho dela era amarelo, depois ele foi ficando azul. E o rostinho dela, ó, foi modificando
até ela ficar essa menina de paz que a gente vê hoje, porque ela era muito zangada e briguenta bem no início, né? E quem foi que criou a Turma da Mônica foi o nosso Maurício de Souza, tá? Então, as histórias em quadrinhos, gente, elas estão presentes em todo mundo e elas existem vários personagens emblemáticos. E agora no mundo? No mundo a gente tem a nossa Mafalda, que é maravilhosa, argentina, e ela, com 6 anos de idade apenas, nas historinhas em quadrinhos dela, ela tem um pensamento assim bem reflexivo e questionador. Ela questiona muito sobre o ponto de vista humanista, ela coloca sempre um ponto de vista humanista sobre as situações. Ela é muito esperta, muito inteligente, né? E nessa tirinha que eu trouxe aí para vocês dela, diz assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E ela diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Então, como vocês veem, ela é um personagem assim bastante questionador e ela tem só 6 anos de idade, tá, gente? Outra tirinha assim bastante conhecida no mundo inteiro é a do Calvin e Haroldo. Essa tirinha aí, gente, é de um menino que vive as maiores aventuras e tem uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que é apenas um bicho de pelúcia. Mas na cabeça dele, ele fala com ele responde aos questionamentos dele. É uma tirinha, assim, bastante conhecida e é utilizada em vários materiais didáticos, por exemplo. Nessa daqui, ele diz assim: eu não acredito em como a minha vida é tediosa. Esse lugar é tão chato. Nada nunca muda por aqui, nada nunca acontece. Parece como Caguenta. Todo mundo, menos eu, tivesse uma vida excitante. Na verdade, eu adoraria menos excitação na minha vida. Por quê? Você está se divertindo quando não estou por perto? Hein? Está? Então, na cabeça dele, o tigre responde às aventuras dele, mas é só um ursinho de pelúcia, tá? E aqui a gente termina a nossa teoria em relação ao gênero história em quadrinhos, porque agora a gente vai começar a parte prática, que a gente vai para as atividades. E quais as habilidades que nós vamos trabalhar hoje nas histórias em quadrinhos? Bom, nós vamos trabalhar o descritor 1, que é aquele que a gente localiza informações explícitas em um texto, e nesse caso, história em quadrinhos, nós vamos localizar essas informações que estão ali na nossa cara, tanto na linguagem escrita como na linguagem de símbolos, na linguagem de expressões faciais que a história em quadrinhos traz para a gente, bem nítida, bem explícita dentro da história, tá? Nós vamos trabalhar também o assunto que está sendo tratado na história em quadrinho, identificar o tema da história em quadrinho que a gente vai ler. E interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, que essa habilidade, ela existe bem mais dentro da história em quadrinho, porque ela que traz pra gente o material gráfico diverso, beleza? Então, tudo isso a gente vai ver hoje nas nossas atividades. Mas vai ser agora? Não. Por quê? Porque agora vocês vão levantar, levanta aí todo mundo que está em casa, vai dar uma esticada assim nos braços, uma esticadinha, né? Nas pernas, uma mexidinha, para vocês poderem ficar assim mais serelepes e vão dar uma voltinha no banheiro, beber uma água ou tomar um café. É só um minutinho e meio para isso, porque eu vou estar aqui esperando vocês para a gente dar continuidade ao segundo momento da nossa aula, que é a hora da atividade, beleza? Estou esperando vocês. Oi, oi, olha eu aqui de novo, também saí um pouquinho, fui tomar um cafezinho e agora estou aqui com o corpo todo esticadinho para a gente voltar e fazer todas as atividades juntinhos. Vamos lá? Então, tá aqui na telinha de vocês, tudo que vocês já fizeram nesse pequeno intervalo e agora sim, a gente vai para a hora da atividade. Vamos lá? A primeira história em quadrinho que eu trouxe para vocês, olha só, também fala sobre vacinação, tá?
a gente vai interpretar algumas partes dessa história em quadrinhos. A gente não vai vê-la toda, porque não dá tempo. Temos que trabalhar outras para a gente ver todas as habilidades nelas. Mas vamos começar com essa daqui. Antes de começar a leitura, quero que vocês saibam e identifiquem que essa história em quadrinho é do Chico Bento. E vocês sabem que o Chico Bento é um personagem do interior. E lá onde ele mora, as pessoas falam da forma que eu vou ler. Por isso que o Maurício de Souza, ele colocou a escrita do jeito que as pessoas falam nesse local do interior, para vocês poderem ver a diferença, perceber a diferença, tá bom? Dentro da língua portuguesa não é a forma correta de escrever, porém, aqui na revistinha em quadrinho escreve assim, para vocês poderem entender a diferença de localidade, como fala no interior e como fala na cidade, beleza? Então vamos lá. O sol já está harto e o Chico ainda não levantou. Será que ele esqueceu que hoje é dia de vacinação? Acorda, filho. Chico, mas o que aconteceu com você? Percebam, vamos aqui primeiro, antes da nossa pergunta, do nosso questionamento, analisar a história em quadrinhos. Ela diz que o sol já está alto, certo? Por que ela disse isso? Porque o sol, como vocês podem perceber ali atrás, está brilhante, então já é dia e hora de acordar. E a gente sabe que o tempo aqui ela está fazendo o café, então é pela manhã mesmo. E ela está em casa, com o local em casa, certo? Fazendo aqui o cafezinho. E ela está assim, bem feliz, porque o sol já chegou, já amanheceu. Mas aqui a carinha dela já muda aí a expressão facial. Ela está em dúvida, porque que o filho dela ainda não acordou. Quando ela entra no quarto, no último quadrinho, ela leva um susto com alguma coisa. Ela viu o Chico fazendo alguma coisa, aconteceu uma coisa com ele que não foi muito boa pela expressão facial dela, porque ela levou um susto. Olha as linhas cinéticas aqui ao redor do rosto dela, indicando o movimento de susto e o olho bem arregalado. Então aqui, a gente analisando a tirinha, depois que a história em quadrinho, perdão, depois que a gente lê, a gente já consegue ter uma resposta de qualquer pergunta que seja feita para a gente. Vamos ver? A expressão da mãe no último quadrinho indica. Lembra que eu falei para vocês que ela levou um susto? E qual a alternativa nos diz isso? Na letra A, diz que ela ficou feliz. Nós vimos que não. A letra B diz que ela ficou zangada. Não era uma expressão de zanga, de raiva. A letra C diz que ela ficou triste. Será que ela ficou triste? E na letra D, que ela levou um susto. E você aí de casa, com certeza, antes de ler as alternativas, como a gente analisou, a história em quadrinho respondeu que ela levou um susto, porque a gente viu que ela levou um susto. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. E, por meio de sinais gráficos, nós conseguimos ver explicitamente o que aconteceu com a mãe do Chico Bento, tá bom? Vamos para o próximo. Chico Bento em uma história que aconteceu. Então, olha só. Ela levou um susto porque ela viu essa cena. Olha o que ela está dizendo aqui. Tá cheio de bolinha vermelha. Tô doente, mãe. Não vou poder tomar vacina hoje. Lembrando aqui para vocês também que o tema, o assunto dessa tirinha é vacinação. Porque lá no início ela já falou sobre ele esquecer da vacina e agora ele está dizendo que está doente, por isso ele não vai poder ir tomar vacina. Então o que que o Chico Bento quer? Ele não quer tomar vacina. Ele não quer ir tomar vacina, né? Então vamos lá. Percebemos que Chico não acordou porque, olha só, ele não queria ir à escola. B, ele estava muito doente. C, não queria tomar vacina. Ou D, estava com preguiça. E vocês em casa também já responderam que é porque ele não queria tomar vacina. O Chico não queria tomar vacina. Então, ele acordou aí doente. Vamos ver se ele estava doente mesmo? Olha. Ai, meu filho, como isso foi acontecer? Karma, mãe. Uai, meu braço ficou cheio de bolinha também. Tá vendo? Essa doença é contagiosa. Aham, peguei você, moleque. E ele faz um barulho. Vocês estão vendo na telinha a representação do barulho que ele faz?
Que coisa feia, Chico. Ah, mãe, não quero ir até a vila hoje. Vamos analisar essa história em quadrinho? Aqui no primeiro quadrinho, a mãe dele está aqui com dó dele, porque acho que ele ficou doente. No segundo quadrinho, ela já dá uma piscadinha de olho aqui, como vocês estão vendo, porque ela percebe que ele não está doente coisíssima nenhuma. Porque sarampo, que seria a doença que ele poderia estar, não pega dessa forma, já ficando aqui no braço as mesmas marquinhas que estavam no rosto dele. E olha só a expressão facial do danado, tá fazendo peraltice. A gente já percebe pela expressão facial dele. E aqui, quando a mãe tira a coberta, aparece o quê? Olha só, o objeto da doença dele. Ele se pintou para dizer que estava doente. E logo aqui, eu não quero que vocês deixem de perceber, está a nossa onomatopeia, que é, a tentativa de produzir o som que ele fez na hora que levou o susto, que ela descobriu que ele tinha inventado a doença. E aqui, mais uma vez, ele diz que não quer ir até a vila, porque hoje é dia de vacinação e ele não queria se vacinar. Vamos ao nosso questionamento? No terceiro quadrinho, aparece group. Podemos afirmar que é um soluço? A gente pode afirmar que é um soluço? É um sinal gráfico? Parece um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, reticência? Não. É uma onomatopeia ou são linhas cinéticas? Vocês lembram que são linhas cinéticas. As linhas cinéticas são quando o personagem se movimenta na história e aparecem aquelas linhas ao redor dele. Então, não são linhas cinéticas, não é um sinal gráfico, nem um soluço. É o quê? Uma onomatopeia. E você em casa, com certeza, deve ter respondido que é onomatopeia, tá? Vamos lá? Agora a gente tem a nossa próxima historinha em quadrinho. Vou ler para vocês. A vassoura. A vassoura de uma bruxa é uma das mais importantes peças de seu equipamento. Pode ser utilizada em casa, mas também constitui um meio de transporte muito barato. Como preparar sua vassoura mágica? Amarre um feixe de ramos secos, enfie um cabo de vassoura no feixe, bata numa superfície dura, prenda com pregos. Como voar em sua vassoura? A versão moderna da vassoura tem suas limitações. Não exagere na altura em seu primeiro voo. Caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades. Então, é uma historinha que não tem balão, professora, que não tem diálogo. Bom, algumas historinhas em quadrinhos, elas não vão ter balão nenhum. Vão ser somente as imagens. O Maurício de Souza gosta muito de fazer isso. E outras vão ser a fala do narrador. É o caso dessa historinha, que tem a fala do narrador. Eu disse a vocês que o balão do narrador, ele vem assim, ó. Esse é um balão, só que é o balão de narrador, beleza? E aqui a gente tem, olha, eu trouxe para vocês o título. Aqui nós temos a fala do narrador e aqui a gente tem as imagens. É uma história em quadrinho, tá? Qual a pergunta? Vocês viram que ela é uma história que é para ser divertida. E qual é a diversão dessa história? Principalmente porque apresenta uma bruxa trapalhona e medrosa, dá instruções sobre como fabricar uma vassoura. É divertido dar instruções de como fabricar uma vassoura? Vocês acham que é divertido? C, ensina como a bruxa deve limpar a sua casa? Estava ensinando como a bruxa deve fazer a vassoura e voar. Trata de como fazer uma vassoura e usá-la no fogão? Não. Trata de como fazer uma vassoura e, se não der certo, você pode se aquecer depois que estiver aí toda arrebentada. Mas, de qualquer forma, ele é divertido não por essas três últimas, mas pela primeira, porque apresenta uma bruxa trapalhona e medrosa, tá bom? Agora a nossa querida Mafalda. Vamos ler o que a Mafalda trouxe pra gente? A Mafalda está se olhando no espelho e ela diz assim: eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Porque tem que ser trocados. Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Percebam que a Mafalda, ela não está com medo de arrancar os dentes dela. Ela está revoltada. Ela não quer arrancar porque ela acha que eles estão servindo para ela. E ela acha desnecessário tirar uma coisa que está servindo. Ela está mastigando direitinho. Então, para que tirar esse dente? E vocês percebem que ela abre assim um bocão dela para olhar lá atrás. É um dente que está mais atrás. Então, ela está revoltada. Ela não está chorando. Ela está se expressando. E no último quadrinho, quarto quadrinho, ela está assim, gritando. Porque é um quadrinho que as palavras estão em negrito, bem destacadas.
E a Mafalda, ela é essa personagem assim que se revolta e ela traz as reflexões sobre a vida pra gente, né? E ela tá aqui se expressando da maneira que ela gosta de se expressar, bem revoltada mesmo. Qual a pergunta que a gente tem aqui antes? Vocês veem que aqui é um balão de fala, aqui é um grito em destaque, como eu já falei para vocês, só para situar vocês aí dentro da história, tá? A menina do texto, A, chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes. Vocês viram aí no quadrinho, na história em quadrinho, ela chorar? Ela ficar triste? Não, ela estava revoltada, né? B, está trocando seus dentes de leite e não gosta disso? C, reclama da dor que sente ao trocar os dentes? A Mafalda não reclamou de dor. D, usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes? Ela usa o espelho para mostrar que é desnecessário tirar aquele dente que está servindo para ela. Então, qual a alternativa que você aí de casa apostou? A, B, C ou D? Bom, se você apostou na B, você acertou. Ela está o quê? Trocando os dentes de leite, não está gostando nada dessa história. Como eu disse a vocês, ela acha que é desnecessário, porque os dentes estão servindo ainda para ela, tá? Agora vamos para uma história do Ziraldo com o menino maluquinho. O título da história é Irado. Olha quanta gente em volta daquela barraca. Uhul! Dali! É o maluquinho. Esse garoto é incrível. Não cai do touro mecânico de jeito nenhum. Oba! Percebam aqui, antes da gente passar para o próximo, que os meninos eles ficaram surpresos quando viram que era o maluquinho. Então, eles não tinham ideia de que o maluquinho poderia estar em cima do touro mecânico, tá bom? Aqui é a tentativa de reproduzir o som das pessoas gritando. É uma onomatopeia, tá bom? Viva o maluquinho! Irado! E ele, cara, nunca mais guarda um monte de chicletes no bolso de trás. Então, o menino maluquinho, ele estava lá em cima do touro mecânico, se segurando, não caiu de jeito nenhum, mas não porque ele tinha habilidade, e sim porque, sem querer, não foi de propósito, tá, gente? Ele deixou o chiclete no bolso e grudou, eles espocaram e ele grudou lá no touro mecânico. Por isso que ele estava lá de boa em cima do touro e não conseguiu cair do touro. Se não fosse o chiclete, ele tinha caído bem antes, certo? Vamos para as questões. Maluquinho não caiu do touro mecânico por quê? Olha aí, eu acabei de dizer a resposta para vocês. Se você interpretar direitinho, você consegue ver de cara que ele estava ali na nossa cara, gente, o chiclete no bumbum dele. Então, bem explícito. Por quê? A torcida o estimulou? Não. Porque ele guardou os chicletes no bolso de trás? Foi exatamente por isso. Estava ali bem explícito para a gente, por meio de um desenho, de uma imagem, que ele não caiu do touro porque guardou os chicletes no bolso de trás e grudou lá no touro, tá bom? A gente nem precisa ler as outras alternativas. No terceiro quadrinho, a fala da personagem que indica ao leitor que, lá no terceiro quadrinho, foi que eu chamei a atenção de vocês, a Juliana, ela, junto com os outros meninos, disseram, é um maluquinho! Eles ficaram surpresos, porque eles não imaginavam que era o maluquinho que estava ali. Então, vamos ver qual alternativa nos dá essa resposta? Letra A, as crianças desconhecem a participação do maluquinho na brincadeira? Será que é essa? Vamos para B. As crianças surpreendem o maluquinho na brincadeira do touro? C, os adultos descobrem o truque do personagem maluquinho? Nenhum adulto descobriu. D, os adultos tentam esconder as travessuras do maluquinho? Também não, porque eles não sabiam. O que nos leva à letra A. As crianças desconhecem a participação do maluquinho na brincadeira. Então, no terceiro quadrinho, a fala deles indica isso. Eles estão surpresos, eles não sabiam que o maluquinho estava participando da brincadeira do touro mecânico, tá? Agora vamos ler aqui a história do Horácio e Estergo. Olha só, quero deixar bem claro para vocês que esse é o Horácio e esse é o Estergo. Vamos ler aqui a historinha deles? Decididamente, Horácio, ser bonzinho e generoso não paga a pena. Você passa por bobo, aproveitam-se de você. Você deixa de viver a sua vida e passa a viver a vida dos outros. Ai! O que aconteceu com o Estergo? Ele tropeçou em uma pedra e ia caindo dentro do buraco. Mas quem salvou ele? O Horácio. E ele diz assim, obrigado, Horácio. Se você não me segura,
Então, a primeira vez, desde que eles começaram a conversar e o Estergo estava falando que não era bom ajudar os outros, foi a primeira vez que o Horácio ajudou ele nessa história. E ele continua. O exercício me abriu o apetite. Nós não estamos perto daquela sua plantaçãozinha de alfaces? Então, ele já pediu outra coisa para o Horácio. Vejam aí. Pediu comida. E o Horácio, uma pessoa generosa, solidária, levou ele para a plantação de alfaces dele. Delícia! Mas como eu estava falando, se você começa a preocupar-se só com os outros, fique quieto. Por que ficar quieto? E o que você vai fazer com essa pedra? Ó, ele pediu para ficar quieto aqui, a pedra estava indo em direção a ele. Ela já estava quase dando bote em você. Mas o que você dizia mesmo? Então, o Horácio pela segunda vez, aliás, pela terceira vez, salva o Estergo, porque a cobra dá um bote nele. E o Horácio prestou atenção, mais uma vez foi solidário e ajudou o amigo. E aí ele continuou. Eu dizia que você tem que parar de se preocupar com os outros. Aí o Horácio, sei não. Você não acha que as espécies que não praticam a solidariedade se extinguem? E o Estergo disse, bobagem. Então vejam que o Estergo, desde o início da historinha, está tentando convencer o Horácio de que ele não precisa se preocupar com os outros, que não vale a pena. E o Horácio o tempo todo está se preocupando com o Estergo e salvando a vida dele. Mas o Estergo acha que isso é bobagem. Ele não conseguiu enxergar que estava o tempo todo sendo salvo pelo amigo dele. Vamos para as questões? Esse texto fala principalmente de... Qual o tema desse texto? Do que ele está falando? Está falando de cuidado com pedras? Está falando de alimentação saudável? De se proteger das cobras? Ou de solidariedade? Bom, durante a historinha acontece. Pedras voam e aparecem no caminho. Existe alimentação saudável por meio de alface. Ele protege o amigo das cobras, mas o texto fala de solidariedade. De ser solidário, de ajudar o outro, tá bom? Quem são os personagens dessa história? Horácio e Mafalda. Vocês viram a Mafalda por aí? Não é a letra A. Estergo e Zé Carioca. Vocês conhecem o Zé Carioca? Não é Zé Carioca. Horácio e Dino? Também não. Nós temos aqui o Horácio e Estergo, que está lá bem explícito no início da história. Horácio e Estergo, tá bom? No segundo quadrinho, Estergo tropeça em uma árvore, um buraco, uma cobra, uma pedra. Ele tropeça, tem tudo isso na história, mas ele tropeça em uma pedra que leva ele a quase cair em um buraco. Mas o Horácio salva ele, tá bom? Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Horácio empurrou Estergo para cair no buraco? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? É falso. Ele foi ajudar o amigo dele a não cair no buraco. Horácio tinha uma plantação de alfaces? Verdadeiro. Ele tinha uma plantação de alfaces. Estergo estava comendo maçãs? Vocês lembram o que o Estergo estava comendo? Alface, gente. Então é falso. Horácio salvou Estergo do bote de uma cobra? Super verdadeiro. Ele salvou jogando uma pedra na cobra. Estergo acha a solidariedade uma bobagem? Queria que fosse falso, mas é verdadeiro. Ele realmente acha a solidariedade uma bobagem, apesar de ter um amigo super solidário do lado. Beleza? Vamos agora para o nosso a última história em quadrinho. Vamos lá. Aqui vocês percebem que tem um menino que está vendendo doces no sinal. E ele oferece esses doces para as pessoas que passam de carro. E tem um senhor que passa e observa. E esse senhor que está passando, ele está a pé. O menino diz assim, no primeiro quadrinho. Compra, moço. É para me ajudar. 3 por R$1. No segundo quadrinho, 3 por R$1. Só para me ajudar, moço. Então, ele faz assim um apelo, né, para a pessoa que está no carro. E ela não faz conta dele. O rapaz que está andando diz assim, me dá 3. Ele olha para o rapaz, vira o rosto e diz, não trabalho com pedestre. Ou seja, ele no sinal só está oferecendo para as pessoas que estão no carro. Será que se passa na mente dele? Será que ele acha que o pedestre ele não tem condições de comprar porque ele está andando com os pezinhos dele, não tem um carro? Tá, não tem carro, não tem condição de pagar, de comprar. Ficou com pena dele e acha que ele está gastando o último dinheiro que tem para comprar os docinhos, alguma coisa desse tipo? Vamos para as perguntas. Nos 2 primeiros quadros da tira, percebe-se que o menino A. Aceita logo a oferta do homem?
Isso, o homem, nos 2 primeiros quadros, ainda não está fazendo uma oferta. Mas o que está dentro do carro, a gente entende que ele fez uma oferta e o menino não diminuiu o preço dele. B, discute o preço das balas com o homem. C, negocia o preço da sua mercadoria. Ou D, oferece a sua mercadoria aos gritos. O que vocês acham? É uma tirinha um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos lá. Ele oferece a sua mercadoria aos gritos. No segundo quadrinho a gente vê que ele grita, que ele faz um apelo assim bem grande. Segunda questão. O recurso utilizado na tira para apresentar a fala dos personagens essa é bem nítida e bem fácil. É o gesto, a cor, o tipo de letra ou balão. O que indica a fala é o balão, beleza? O que a gente tem mais por aqui? No segundo quadro da tira, a fala do menino marcada com um duplo ponto de exclamação reforça a irritação com o trabalho, o desinteresse pela venda, o apelo para vender ou a pressa em vender. Lembra da palavrinha que eu falei? O apelo para vender. Está apelando exageradamente, por isso o ponto de exclamação duplo, tá bom? E agora vamos para casa? Para isso, eu quero que vocês tenham em mãos, que está aí do ladinho de vocês, o para ler e reler e abram na página 107. A leitura que vocês vão fazer, como toda segunda-feira, é uma leitura silenciosa, mas sempre leio para vocês poderem ouvir essa leitura e quando estiverem lendo silenciosamente, vocês lembrarem do som das palavras que vocês estão lendo. Os macacos. Os macacos adoram viver em árvores, mas há também os macacos que preferem o pé no chão. Os macacos têm os dedos polegares iguais aos do homem. Os macacos podem segurar objetos. Os macacos são inteligentes. Os macacos aprendem a movimentar os objetos com as mãos. Os chimpanzés são macacos. Os chimpanzés andam em bandos. Os chimpanzés fazem muito barulho. Os chimpanzés comunicam-se entre si por meio de ruídos. Os chimpanzés demonstram sentimentos pela expressão do rosto. Os chimpanzés demonstram quando estão tristes ou alegres. Os chimpanzés demonstram quando estão com medo ou com raiva. E essa leitura, gente, é uma leitura que vocês vão fazer bem devagarinho. Só no final da semana que vocês vão estar craques para fazer ela, mas com mais entonação, mais rapidamente e já vão entender direitinho o que ela está querendo trazer para vocês, tá? E agora peguem o livro Ápice, que há muito tempo a gente não utiliza nas segundas-feiras, e abram na página 187, que a gente vai até a 189 hoje, beleza? Ela trouxe pra gente uma história em quadrinho. Vamos prestar atenção. A menina chega e diz, Cascão, e o Cascão tá assim, né? Percebam aqui as vestimentas, que ela tá em época de frio. Eu estou procurando você há um tempão. Vamos ver quem chega àquela árvore primeiro? E a expressão do Cascão é de alegria. Ele ficou muito contente, porque está sendo convidado para brincar. É para já. Tchau, Marina. E foi correndo na frente. O que aconteceu? Ele chegou primeiro. Ele disse, cheguei. E ele falou, o frio ajudou o coleguinha dele. A Mônica chega e diz, ei, Cascão, quer me ajudar a pular corda? E o Cascão de novo fica como? Contente. Ele fica muito contente porque ele está sendo convidado novamente a brincar. E aí ele vai, brinca de corda com a Mônica. Vocês percebam aqui os movimentos, as linhas cinéticas, bem fortes, porque está fazendo muito movimento. E a Mônica diz, dá até ânimo pular neste friozinho. Ele, bem contente. Agora é sua vez. E ele vai brincar também. E as crianças estão brincando com ele também contentes. Cascão, se esqueceu do nosso jogo de hoje à tarde? O Cebolinha. E o Cascão fica, meu Deus, surpreso, porque tá todo mundo querendo brincar com ele. Pega, é sua. Aqui já dá uma ideia de ordem, tá? Tô já explicando aqui a tirinha todinha para vocês. E o Cascão tá muito feliz, porque tá todo mundo brincando com ele, beleza? Só não entendo uma coisa, e aí surge a dúvida do Cascão. Por que é que a turma vive me convidando para brincar mais no inverno do que no verão? Ele se questiona. E aí aparece aqui o pensamento do Cebolinha, indicando o que acontece no verão. No verão, vocês sabem que o Cascão, ele não gosta de tomar banho. E como ele não gosta de tomar banho, ele tem um odor muito forte. E no verão, que faz mais calor,
ele fica mais suado, com certeza é ruim para brincar com ele. Como ele não toma banho, sobe aquele odor, como tá a carinha das crianças no pensamento do Cebolinha, ó, tampando aqui o nariz, todo mundo se afastando dele porque ele está fedendo. No inverno, na época de frio, não. Eles podem brincar de boa, porque ele não vai suar e eles não vão, sentir esse odor ruim que exala dele quando ele está muito suado, tá? E o Cebolinha se questiona aí, ele ainda pergunta, mas ele não tem noção disso, porque ele já é acostumado com esse odor característico dele. Vamos às questões? A letra A diz assim: observe as expressões de Cascão. Como ele se sente ao ser chamado para brincar? Foi o que eu expliquei para vocês quando eu estava lendo a historinha para vocês. Lembrando que aqui é a segunda questão dessa página, é a letra A. Eu expliquei para vocês que ele se sentiu diferente quando as pessoas convidaram ele para brincar. O que ele sentiu? A expressão facial dele demonstra que ele ficou o quê? Não posso falar para vocês, então os professores vão, ó, brigar comigo, mas vocês lembram da explicação que eu dei. Qualquer dúvida é só voltar na historinha no livro de vocês e ver a expressão do Cascão, como ele ficou, né? Letra B, por que Cascão quase não é chamado para brincar no verão? Também tem essa explicação na historinha, tá bem nítido lá, porque que ele não é chamado para brincar no verão. Letra C e D vocês vão fazer em casa, com os pais, os irmãos, os amigos de vocês. Nessa história, há 4 personagens que aparecem falando. Formem um grupo de 4 pessoas, no caso, e cada um praticará a fala de um personagem. Procurem imaginar como cada personagem se expressaria. Vocês fazem isso, depois vocês vão conversar. Para fazer a leitura em voz alta de maneira bem expressiva, bastou repetir apenas o que estava escrito ou vocês tiveram de acrescentar algo? Vocês perceberam que tem muitos sinais de pontuação, principalmente exclamação, nessa historinha? E o exclamação, a gente já viu que ele é utilizado quando os sentimentos estão assim, bem exagerados, sejam de alegria ou de tristeza, tá? E às vezes uma dúvida também não é utilizada por pergunta, mas com a interrogação, mas com exclamação. Então vejam isso direitinho, conversem, mandem pra gente por meio do WhatsApp o que vocês viram que precisa. Só ler ou acrescentar alguma coisa. E terceira questão, observe os quadrinhos a seguir. Tem 5 quadrinhos aí, cada quadrinho tem as falas dos personagens. E a pergunta é, qual sinal de pontuação está presente em todas as falas? Vocês olhem as falas e vejam qual o sinal que está presente em todas elas, tá? Letra B. Esse sinal tem o mesmo sentido em todas as falas? Lembra que eu falei que mesmo sendo o mesmo sinal, o de exclamação, ele tem vários sentidos? Vocês vão ver isso na próxima aula. A professora vai explicar para vocês os sentidos de um mesmo sinal. Um mesmo sinal tem vários sentidos, dependendo do contexto. E a letra C, observe os sentidos que o ponto de exclamação assume nas falas de personagens. Coloca o número correspondente a cada fala nos quadrinhos. Aí tem muito entusiasmo, alegria e carinho, chamamento, ordem, dúvida. Vocês vão colocar o número de cada um que corresponde aqui a esses sentimentos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora eu vou me despedir de vocês, deixar um beijo e um abraço bem forte, esperar que tudo dê certo. Muitas pessoas com certeza já foram vacinadas, tá tudo dando certo e em breve a gente vai poder se encontrar em nossa sala de aula e ficar pertinho, não juntinho como antigamente, mas pertinho até que tudo isso passe, beleza? Então, boa semana, beijos, tchau, tchau. Olá, alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, aprendendo bastante, né? Bom, pois hoje eu trouxe mais uma revisãozinha de conteúdo para vocês, tá? Hoje nós vamos fazer umas atividades, tá certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos retomar a subtração, tá certo? Eu trouxe hoje somente atividade para vocês, então o que eu quero?
Eu quero que vocês peguem o material de vocês, deixem tudo organizado e nós vamos fazer daquela mesma forma. Eu faço a atividade e dou um tempinho para vocês copiarem. Não precisa copiar quando eu estiver explicando, tá certo? Para que vocês possam entender direitinho o que nós vamos fazer, tá bom? Então, nós vamos hoje revisar a subtração, né? Com a habilidade de resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração, juntar, alteração de um estado inicial, positiva ou negativa, comparação de mais de uma positiva ou negativa, e determinar a subtração de números naturais usando a noção de completar. Mas eu trouxe também outras noções, não somente de completar, tá bom? Trouxe um geral para que vocês possam entender direitinho quais as situações e as palavrinhas que a gente consegue identificar que aquele problema é uma subtração. Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira atividade. Na primeira atividade, eu não trouxe um problema. Trouxe mesmo direitinho a subtração, uma continha. Para que você consiga, na hora que começarmos a fazer os probleminhas, armar a sua continha direitinho, tá? Então, vamos lá. 935 menos 145. 935 menos 145. Então, nós vamos fazer essa subtração. Lembrando, não esqueça que, olhando aí de frente para vocês, né? Você não pode esquecer da forma de você iniciar a sua subtração para que não saia errado. Tá? Sempre da esquerda para a direita, não esqueça disso, tá? Na minha está na minha esquerda para a minha direita, tá bom? Então, vamos lá. 5 menos 5, aí você começa. 5 menos 5, se eu tenho 5, eu tiro 5, eu vou ficar com o quê? Com 0, né? Aí eu tenho 3 e vou tirar 4. Eita, professora, não vai dar para eu tirar 4 de 3, pois o 3 é menor do que o 4. E agora, o que eu vou fazer? Eu não esqueço que eu posso agrupar, né? Tirar lá da centena e agrupar aí na dezena. Porque aí fica quanto? Vai ficar 13. Entenderam? Então, agora, o 13 eu posso tirar 4 sim, porque o 13 é maior do que o 4. Então, eu vou fazer agora essa subtração. 13 menos 4 igual a 9. Vocês entenderam direitinho? E o próximo? Será que aí ficou 9? Não ficou 9, né? Ficou 8, porque eu, né, agrupei, tirei de lá e coloquei. Não pedi emprestado, tá? A gente não usa esse termo porque você não vai devolver. Então, você agrupou. Então, agora, 8 menos 1 fica igual a 7. Então, o resultado dessa subtração, 935 menos 145, tem o resultado de 790. Ok? Agora, vamos para B. B, 753 menos 262. Vamos ver como é que vai ficar essa subtração. 3 menos 2 igual a... Vamos aí, 3 menos 2, eu tenho 3, tiro 2, fica 0. E agora? Fica 1. É 1, gente, ó. 3 menos 2 fica 1, tá bom? Aí, 5 tira 6, como é? Será que eu posso tirar 6 de 5? O 5 é menor do que 6, né? Então, eu não posso tirar. Então, eu vou agrupar e vai ficar 15. 15 menos 6 igual a 9. E lá não vai ficar 7, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 6. 6 menos 2 igual a 4. Então, o resultado da subtração 753 menos 262 fica 491, tá, gente? Não é 0, não. É 1, lá no final. 3 menos 2 igual a 1, certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem.
vamos lá resolver a segunda. Resolver a próxima subtração. Lembrando, gente, ó, que você tem que entender onde você começa a fazer a sua subtração, tá? Tá bom? Você nunca vai começar aí do 8 menos 4, de jeito nenhum. Sempre, tá? Daqui de onde eu estou vendo o papel, tá da minha direita para a minha esquerda, tá bom? Quando você tá de frente para o seu caderno, tá? Ó, da sua mãozinha direita, você inicia desse lado para a esquerda, certo? Então, vamos lá. 6 menos 5 igual a 1. Eu tenho 6, tiro 5, fiquei com 1. Eu tenho 5, tirei 3, eu vou ficar com 2. E eu tenho 8, tirei 4, eu vou ficar com 4. Olha, eu trouxe essas subtrações simples para na hora que a gente for resolver as situações e problemas, vocês já estarem craques para poder conseguir identificar as palavrinhas que vocês vão identificar que ali você vai fazer uma subtração, tá? D, 1592 menos 371. Então, vamos lá. 2 menos 1 igual a 1. Eu tenho 2, tiro 1, ficou 1. 9 menos 7 igual a 2. 5 menos 3, tenho 5, tirei 3, fiquei com 2, aí, ó, tenho 1. É como se fosse 1 menos 0 aí, tá? Não tem um número embaixo dele, fica 1. Então, o resultado na letra C, que é 856 menos 435, o resultado ficou 421. E na D, 1592 menos 371, ficou 1221, tá? Então, mais um tempinho para vocês copiarem. Então, vamos lá agora para a próxima. Letra E, 848 menos 225. Vamos ver quanto é que vai dar essa subtração aqui. 8, tiro 5, fica 3. Você tem 8 objetos, aí você tira 5, ficou 3. 4 menos 2 igual a 2. Eu tenho o número 4, eu tiro 2, eu vou ficar com 2. 8 menos 2 igual a 6. Tenho 8, tirei 2, o resultado 6. Pronto, agora vamos para a letra F. Vamos ver aqui a letra F. 856 menos 838. Vamos ver aqui quanto é que vai dar essa subtração. Bom, nós já sabemos que não posso tirar 8 de 6, né? Porque o 8 ele é maior do que 6. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agrupar, tirar lá da dezena e colocar na unidade. Ok, aí vai ficar quanto? 16. Pronto, é assim que vai ficar aqui a nossa questão. Então, eu tenho 16, eu tiro 8, eu vou ficar com 8. Agora, lá, como eu agrupei, né, lá não vai ficar mais 5, lá vai ficar 4. Aí eu tenho 4, eu vou tirar 3 desse 4, eu vou ficar com 1. E agora eu tenho 8, eu vou tirar 8, se eu tenho 8, tirei 8, eu vou ficar com 0, tá bom? Não quero a expressão nada. Eu escuto muito essa expressão, 8 menos 8, 2 menos 2, nada, não é. 8 menos 8 é igual a 0, tá certo? Então, vou dar mais um tempinho para vocês copiarem.
Agora, nós chegamos nas situações problemas, porque eu falei com vocês. Bom, na hora de resolver uma situação, um problema, é importante que vocês identifiquem. Aqui nós só estamos estudando subtração, mas quando você estiver fazendo uma prova ou uma atividade na sala de aula, que o professor disse assim, agora vocês vão fazer a atividade, depois nós vamos corrigir. Para que você faça tudo direitinho, você precisa entender algumas palavras que vão te dar sinal qual é a operação que você vai utilizar, se é uma subtração, se é uma adição, se é uma multiplicação, se é uma divisão. Então aqui eu trouxe na subtração algumas palavrinhas que nós vamos nós vamos aprender para a gente poder identificar que aqui nós vamos fazer uma subtração, tá certo? Então preste atenção nas palavrinhas que eu vou falar para você. Eu vou ler e vou enfatizar essa palavrinha para que vocês possam aprender. Então vamos lá. Esse primeiro problema fala assim: Ângelo tem 98 carrinhos e Juca 29. Vamos lá. Essa é a primeira informação da nossa situação problema, é a primeira. Nós já sabemos que o Ângelo tem 98 carrinhos e o Juca tem 29. É a primeira informação. Juca precisa ganhar quantos carrinhos para ficar com o mesmo número de carrinhos de Ângelo? Então, como é que nós vamos saber? Agora, por que eu sei que isso aqui é uma subtração? Porque o Ângelo ele tem mais carrinhos, né, do que o Juca. Então, quanto Juca precisa ganhar? Eu quero saber quantos Jucas tem que ter ainda, ganhar mais, para poder ele ter a mesma quantidade de carrinhos que o Ângelo. Então, vamos ver aqui. Nós vamos agora pegar a quantidade de carrinho do Ângelo e nós vamos subtrair menos a quantidade de carrinho do Juca. Quando eu faço essa continha aqui, o resultado vai ser a quantidade de carrinhos que o Juca precisa ter para poder conseguir ficar com a mesma quantidade de Ângelo. Vocês conseguiram entender? Muito bem. Então, é uma subtração. Então, agora nós vamos fazer essa subtração, que tem 98 menos 29. Olha aí, eu não posso tirar 9 de 8, né? Porque o 8 está menor do que o 9. Então, nós vamos lá agrupar, não esqueçam disso, tá? Eu trouxe muitas situações assim para que vocês possam aprender direitinho e na hora de fazer essas subtrações não errar. Então, 18 menos 9 ficou 9. Muito bem. 9 mais 9 é 18, né? Olha, a subtração, gente, ela vem junto com a adição. Sempre uma é ao contrário da outra, né? Quando você vai fazer a prova real, porque vocês vão estudar ainda a prova real, vocês vão conseguir identificar que a subtração é o contrário da adição. Eu já falei isso numa aula para vocês, foi? Então, vamos lá. Aí lá, né, não vai ficar 9, claro, todo mundo já está sabendo que vocês já estão espertos na subtração. Nós vamos colocar 8. Então, 8 menos 2 vai ficar 6. Então, qual é a quantidade de carrinhos que o Juca precisa ter para ficar com a mesma quantidade de Ângelo? 69 carrinhos. Então, tá aí, ó. Essa é a nossa subtração, tá certo? Se você pegar depois aí com calma e somar 29 com 69, você vai ver que vai dar o resultado 98. Você pode fazer aí no seu caderno e depois mandar para o professor, só para o professor ver que você fez direitinho, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá. Em uma escola estudam 221 meninas e 269 meninos.
quantos meninos há a mais que as meninas nessa escola? Olha, aí eu quero saber quantos meninos há a mais. Então, para eu saber quantos meninos há a mais, né, nessa escola, ai tia, ai professora, mas aí tem a palavra a mais. É para fazer uma adição? Não, tá? Você vai pegar a quantidade de meninos que tem, que é 269, e diminuir a quantidade das meninas, que é 221. Daí você vai conseguir identificar quantos meninos tem a mais do que as meninas, vocês entenderam? Então vamos lá. 9 menos 1 igual a 8. 6 menos 2 igual a 4. E 2 menos 2 igual a 48. Então, tem 48 meninos a mais do que as meninas nessa escola, tá? Não tem erro, tá? É só você pegar a quantidade de meninos e diminuir a quantidade de meninas para poder você saber o resultado da quantidade de meninos, a quantidade de meninos que tem a mais que menina nessa escola. Dá um tempinho para vocês. Então, vamos para a próxima. Um teatro tem 334 lugares. Há 124 poltronas ocupadas. Quantos assentos estão vagos? Bom, aí eu quero saber quantos assentos estão vagos. Então, qual é a informação? Que no teatro tem 334 lugares. Só que desses 334, só tem 124 que estão ocupados. Nós vamos agora saber quantos assentos estão desocupados. Então, nós vamos pegar o geral dos assentos do teatro e vamos diminuir pelas poltronas que estão ocupadas para a gente poder saber as que não tem ninguém sentado. Então, vamos lá. 4 menos 4, lembrando que sempre é nessa direção, tá? 4 menos 4, 0. Se eu tenho 4, eu tiro 4, fica 0. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Então, qual é a quantidade de poltronas que estão desocupadas nesse teatro? Nesse teatro tem 210 poltronas desocupadas. Se você pegar aí a quantidade de poltronas ocupadas com a de desocupadas, vai dar a quantidade geral aí de poltronas, tá? Para que vocês possam saber direitinho se você fez a sua subtração correta. Então, eu vou dar mais um tempinho para vocês copiarem. Então, vamos para a próxima. Deu tempo de a gente copiar direitinho? Então, vamos lá. Nossa próxima situação aqui. Um livro tem 355 páginas e Ana já leu, nós agora, olha a informação aí, que ela já leu, a Ana já leu 153 dessas páginas desses livros. Então, o que o problema aí está pedindo? Ele quer saber quantas páginas falta a Ana ler, ainda falta a Ana ler para que ela termine de ler esse livro. Então, nós vamos pegar o total de páginas desse livro,
que é 355, e diminuir. Nós vamos fazer a subtração pela quantidade de páginas que a Ana já leu. A Ana leu 153 páginas. Então, agora nós vamos descobrir, fazendo essa subtração, quantas páginas ela ainda precisa ler para que ela termine esse livro, para que ela chegue ao final desse livro. Então, vamos lá. Um livro que tem 355 páginas e nós vamos descobrir agora quantas páginas Ana ainda precisa ler para terminar ele, tá? Então, ela leu quanto? 153. Então, nós vamos pegar e vamos fazer uma subtração aí. 5 menos 3 igual a 2. 5 menos 5, 0. Eu tenho 5. Eu tiro 5, eu vou ficar com 0. 3 menos 1 igual a 2. Então, a Ana precisa ler ainda quantas páginas para poder ela terminar esse livro? 202 páginas para poder concluir o livro. Então, mais um tempinho para vocês. Pronto, então vamos lá para mais uma situação problema. Theo possui um álbum com capacidade para 55 figurinhas. Olha só a primeira informação. Nós já estamos sabendo que o Theo, ele possui um álbum e que a capacidade total das figurinhas, para colocar figurinha, a capacidade dele, o máximo de figurinhas que eu posso colocar nesse álbum do Theo é 55. Pronto. Quando chegar aos 55, parou, não pode botar mais. Então, nós vamos pegar agora e observar qual é a segunda informação que esse problema traz. Ele já possui 29. Bom, se a capacidade é 55 e ele já possui 29, agora nós vamos saber quanto ele precisa comprar mais, né? Quanto está faltando para ele completar esse álbum dele, que o total é de 55 figurinhas. Então, agora nós vamos fazer essa subtração. 55 menos 29. Pronto, é assim que nós vamos armar essa situação problema. É o total, a capacidade total do álbum e o que ele já possui, menos o que ele já possui, tá certo? Então, quantas figurinhas faltam para completar o álbum do Theo? Nós vamos saber agora. Bom, aí eu já sei que eu não posso tirar 9 de 5, então nós vamos agrupar muito bem. 15, 15 menos 9 igual a 6. Eu tenho 15, eu tiro 9, ficou 6, restou 6. E lá vai ficar 4, né? Porque eu agrupei, então lá não fica mais 5. Então, 4 menos 2 igual a 2. Então, qual é aí a quantidade de figurinhas que falta para que Theo consiga completar o álbum dele? Faltam 26 figurinhas, tá bom? Mais um tempinho para vocês copiarem.
essa foi a nossa aula de hoje. Surgiu uma dúvida, chama os professores lá na plataforma, nos grupos de WhatsApp, que nós estamos lá para ajudar vocês, tá certo? Até mais. Tchau!